Então, a nossa aula de hoje é a nossa última petição do estágio trabalhista e depois nós passamos para as petições da área de direito previdenciário. E para a última aula, nós temos a peça do mandado de segurança, que é uma petição não tanto utilizada no direito processual do trabalho, porque ela possui hipóteses bem restritas de cabimento. Como nós já sabemos, as decisões interlocutórias no processo de trabalho, elas são irrecorríveis de imediato. Então, nós podemos recorrer sim, porém, geralmente da decisão definitiva. Então, se nós temos uma decisão interlocutória, geralmente antes da sentença, nós esperamos a sentença, manifestamos a nossa discordância e quando do recurso ordinário, nós conseguimos então recorrer dessa decisão. A mesma coisa acontece lá na fase de execução, né? Ocorre que pode acontecer que no curso do processo, em sede de decisões interlocutórias, sejam proferidas decisões de inadmissão de pedidos ou de concessão de algum pedido em caráter de tutela antecipada, em caráter liminar, seja na fase de execução, seja na fase de conhecimento, que são decisões que violam direito líquido e certo ou decisões que nós chamamos de decisões teratológicas. Decisões teratológicas, não sei se vocês chegaram a ver isso já em alguma das matérias, não sei se foi em constitucional, enfim. Decisão teratológica é aquela que foge da lógica, ela é uma decisão ilógica, que não tem pé nem cabeça, que é muito absurda. Ou seja, toda a doutrina se posiciona num sentido e essa decisão vai lá e se posiciona no sentido contrário, ou faz uma decisão absurda, que não tem cabimento, parece até que não foi lida a petição que ensejou essa tal decisão teratológica. Então, quando houver essa decisão absurda e não houver recurso de imediato, não houver um recurso cabível para atacar aquela decisão que vai surtir efeitos naquele momento, por exemplo, uma decisão que determina, em sede de decisão interlocutória, vamos supor, a penhora de uma conta, de uma conta poupança, única conta poupança, tá? Do executado, por exemplo, e determina ali essa penhora, autorizando essa penhora, sendo que, na verdade, não é o bloqueio na conta poupança só tem cabimento quando se verifica que a conta poupança ela está sendo utilizada, na verdade, para como se fosse uma conta corrente. Então, tem saídas e entradas, enfim. Então, nesses casos, a gente conseguiria recorrer imediatamente, por exemplo, impetrando um mandado de segurança. A mesma coisa se aplica quando nós temos decisões na fase do processo de conhecimento antes da sentença, que são decisões cujos seus efeitos eles já começam a surtir imediatamente, prejudicando a parte que foi afetada com aquela decisão, tá? Um exemplo muito clássico que nós temos é o caso da reintegração, que inclusive foi um caso que eu trouxe hoje para a nossa aula, no caso de mandado de segurança. Então, em casos em que a própria lei garante a estabilidade do empregado, seja, por exemplo, o empregado em cargo de dirigente sindical, uma empregada distante, um empregado ou uma empregada, né, que está em estabilidade por ter recebido auxílio doença, né, acidentário, benefício de incapacidade temporária de caráter acidentário. Então, todas essas situações em que o empregado teria uma estabilidade e aí ele foi demitido, vamos supor, e o empregado ele ingressa com uma reclamação trabalhista. Sem problemas, Chantelle. Ele ingressa com uma reclamação trabalhista e nessa reclamação trabalhista ele requer liminarmente, né, em caráter de tutela antecipada, a sua reintegração, porque ele não está recebendo nenhum salário. Então, essa decisão de tutela antecipada, o juiz ele analisa antes da aprovação da sentença. O juiz analisa antes de ser prolatada a sentença. E vamos supor que esse juiz ele indefira a reintegração, porque ele entende que devem ser analisados mais alguns pontos
que serão analisados quanto da instrução processual e que, por isso, ele prefere não determinar em caráter de tutela antecipada a reintegração, mas aguardar a prolação da sentença. Como se trata, em várias dessas modalidades, de um direito líquido e certo, então, e como essa parte teria muito prejuízo, ela sentiria os efeitos da negativa desse pedido, do indeferimento desse pedido, ou vamos supor que ela não tivesse direito, o juízo tivesse determinado a sua reintegração e a empresa quer também se defender ali naquela situação imediatamente. A forma que nós temos para nos insurgir contra essa decisão de caráter interlocutório antes da sentença em que se trata de análise de tutela de liminar seria o mandado de segurança. Somente assim nós conseguiríamos a apreciação antecipada da matéria, ao invés de ficar aguardando todo o processo tramitar, toda a instrução processual até que tivéssemos uma sentença definitiva para então interpor recurso ordinário. Tá? Então, o mandado de segurança está previsto no artigo 5º da Constituição Federal e está disciplinado também na Lei 12.016 de 2009. Então, nós temos o cabimento também no artigo 114 da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar os mandados de segurança, habeas corpus, habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Um ponto importante aqui é sobre a competência do mandado de segurança. A quem será direcionado o nosso mandado de segurança? A quem compete apreciar o mandado de segurança? Onde que nós vamos impetrá-lo, né? O local onde nós vamos impetrar o mandado de segurança vai depender da autoridade coatora que violou o direito líquido e certo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, que eu nem passei para o PowerPoint, porque o livro já traz uma tabela muito autoexplicativa. Então, vejam. Se a autoridade coatora que violou o direito líquido e certo, impediu a efetivação do direito líquido e certo, for um agente externo da Justiça do Trabalho, o mandado de segurança será impetrado perante o juiz do trabalho, então na vara do trabalho. Aqui os exemplos, né? Autoridade coatora, auditor fiscal, superintendente regional, membro do Ministério Público do Trabalho. Então, se o agente violador de direito líquido e certo, a autoridade coatora, for externa à Justiça do Trabalho, caberá à vara do trabalho, ao juiz do trabalho, a competência para apreciação desse mandado de segurança. Se a autoridade que violou o direito líquido e certo, a autoridade coatora, for o juiz, o mandado de segurança será impetrado perante o TRT. Então, se é externo, é na vara do trabalho. Se é o juiz, é o TRT. Agora, se a autoridade coatora está dentro da abrangência do TRT mesmo, foi um desembargador, né, um juiz do trabalho do TRT, aí a competência também é do TRT. E se a autoridade coatora é do TST, a competência também é do TST. Tá? Só para vocês entenderem a quem compete julgar. Então, assim, o que define a competência é a autoridade coatora. A gente vai analisar quem é a autoridade coatora. Ah, foi um juiz do trabalho que proferiu uma decisão indeferindo uma tutela antecipada. Então, esse mandado de segurança vai ser impetrado ao TRT. Ah, foi um membro externo na aplicação de uma penalidade administrativa, enfim. Aí, então, será o juiz do trabalho. Então, nós temos aqui, deixa eu botar o caso de hoje. Vamos fazer a leitura aqui do caso, tá? João Tonaciando trabalhava na empresa Construções Especiais Limitadas, quando sofreu acidente de trabalho no local de trabalho, devidamente registrado pela CAT, tendo ficado afastado por 45 dias em gozo de benefício por incapacidade temporária acidentária. Auxílio-doença acidentário, né? Antiga nomenclatura. Após receber alta e com a cessação do benefício, João Tonaciando apresentou-se na empresa para retornar ao trabalho,
quando foi informado de sua dispensa. Inconformado, buscou auxílio jurídico com você, advogado, que ingressou com reclamação trabalhista, buscando a nulidade da dispensa e a reintegração imediata em caráter de tutela antecipada. No entanto, o juízo da primeira vara do trabalho de Içara indeferiu o pedido de antecipação de tutela para a reintegração do empregado. Diante disso, promova a medida judicial cabível para obtenção da reintegração do empregado, considerando tratar-se de um direito líquido e certo. Então, na situação de hoje, nós temos... Deixa eu aceitar aqui. Peraí. Temos a situação de um empregado que sofreu um acidente de trabalho, diz aqui que ele estava no local de trabalho, que a CAT foi devidamente registrada e que ele ficou afastado por 45 dias em gozo de benefício por incapacidade temporária acidentária, em gozo de auxílio-doença por motivo de acidente do trabalho, acidentário. E que logo em seguida, quando ele retornou ao trabalho, se apresentou na empresa para retornar ao trabalho, ele foi informado da sua dispensa, foi demitido. Ocorre que o empregado, acho que vocês já tiveram o direito previdenciário, acho que já, né, porque estamos no estágio de previdenciário. O empregado que ele se ausenta do trabalho por uma questão de acidente do trabalho por mais de 15 dias e que além de ter ficado afastado por mais de 15 dias, ele também recebe benefício previdenciário de caráter acidentário, ele tem direito à estabilidade provisória. Então, ele tem direito à estabilidade provisória nos 12 meses subsequentes do seu retorno ao trabalho. Tá? Isso está ali, deixa eu abrir para vocês aqui a súmula 378 do TST e é o artigo 118 da Lei 8.213. Estou abrindo aqui. Ó. O artigo 118 da Lei 8.213, o segurado que sofreu o acidente do trabalho tem garantia, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente da percepção de auxílio-acidente. O auxílio-acidente não se confunde com o auxílio-doença acidentário, que é um outro benefício que tem caráter indenizatório para compensar o segurado que teve redução da sua capacidade laborativa, né? Então, aqui a gente está falando, a lei estabelece a estabilidade pelo prazo de 12 meses, prazo mínimo, né, de 12 meses, a partir da data de cessação. Então, isso significa que ele tem um direito líquido e certo e que quando ele retornou na empresa, a empresa o demitiu. Por isso, ele ingressou com uma ação trabalhista e dentro desses pedidos da sua ação trabalhista, ele pediu um outro pedido um desses pedidos era da sua reintegração imediata, em sede de caráter de tutela, em sede de tutela antecipada. Porém, o juízo, ao apreciar esse pedido liminarmente, indeferiu. E aí, por se tratar de um direito líquido e certo que tem previsão na lei, caberia, então, que cabe a impetração do mandado de segurança. Agora eu vou abrir aqui a súmula 378. 378. Súmula 378 do TST. É constitucional o artigo 118 da Lei 8.213, que assegura o direito à estabilidade provisória pelo período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado. E aí também a súmula, é importante ressaltar que ela traz alguns requisitos para a concessão dessa estabilidade. São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário. Então, são essas. O empregado submetido ao contrato de trabalho goza de garantia decorrente de acidente de trabalho. Então, são o inciso 1 e 2 que tem relação com o nosso caso de hoje, tá? Então, sobre o caso de hoje, nulidade da dispensa. Temos que impetrar um mandado de segurança dizendo que é direito líquido e certo do impetrante que ele tenha o seu direito à reintegração no emprego, já que a dispensa foi nula, uma vez que ele não poderia ter sido dispensado. E vamos analisar agora como fazer isso, né? Como que nós vamos redigir essa nossa petição.
aqui no próprio casinho, eu já coloquei também a estrutura do mandado de segurança. Aqui não é folha de rosto, aqui é normal. Temos aqui já a estrutura do mandado de segurança. Então, o endereçamento, como a autoridade coatora é um juiz, quem vai ser a autoridade competente para apreciar, para julgar o nosso mandado de segurança é o TRT. Então, vamos direcionar ao respectivo TRT, como eu coloquei primeira vara de SAR, o TRT 12. Qualificação, impetrante, impetrado, o fulcro, coloquei aqui o fulcro do mandado de segurança. Nós vamos narrar os fatos, basicamente bem parecido com aquilo que já está aqui no caso, né? Vamos narrar os fatos e vamos dar o destaque para os pressupostos recursais. Quais são os pressupostos recursais do mandado de segurança? Primeiro, tempestividade. Então, o mandado de segurança, ele tem o prazo de 120 dias após a ciência da decisão que violou o direito líquido e certo. Então, esse prazo está no artigo 23 da Lei 2016 de 2009, que é a lei que regula o mandado de segurança individual e coletivo. Até sugiro vocês que deem uma lidinha nessa lei, caso ainda não tenham feito, não conheçam a lei do mandado de segurança, né? É bem importante o artigo 7º também dessa lei, tá? Quem for fazer essa leitura. Então, nós vamos identificar que o mandado de segurança é tempestivo, porquanto o prazo é de 120 dias da ciência da decisão. Não vamos especificar aqui datas, porque não temos as datas no caso concreto, e não podemos acrescentar fatos, né, além daqueles que estão narrados ali no caso. Porém, precisamos destacar que o mandado de segurança é tempestivo, pois não ultrapassa o prazo de 120 dias previsto no artigo 23. Sobre o cabimento. Então, o que acontece? Como o mandado de segurança não é um recurso, e sim ele é uma medida alternativa para que a gente possa combater uma decisão que viola o direito líquido e certo no curso do processo de trabalho, por exemplo, nós precisamos demonstrar o cabimento do mandado de segurança para aquela decisão. Então, a súmula 414 do TST, que eu também já trouxe aqui, ela traz a hipótese de impetrar mandado de segurança contra decisões antes da sentença. Ó. No caso de a tutela provisória haver sido concedida ou indeferida antes da sentença, cabe mandado de segurança em face à inexistência de recurso próprio. Então, na vida da advocacia prática, sempre que vocês tiverem o interesse, a ideia de impetrar um mandado de segurança, pesquisem na jurisprudência, pesquisem se há alguma súmula que já impede o mandado de segurança naquela ocasião ou que já autoriza. É sempre interessante para não ter um indeferimento de petição inicial do mandado de segurança por falta de cabimento, por não ser decisão teratológica, enfim. Quando não houver previsão expressa, quando não houver autorização expressa para o ensejo do mandado de segurança naquela situação, é sempre interessante ir pelo lado de decisão teratológica, tá? Então, aqui nesse caso, nós temos um cabimento previsto em súmula. Poderíamos ver se tem uma OJ, por exemplo, se fosse um outro caso, poderíamos tentar identificar algum cabimento para colocar aqui que é cabível sim o mandado de segurança nessa hipótese, tá? Geralmente é mais cabível por meio dessa súmula 414. Vamos passar para a análise do mérito. No mérito, vamos apontar onde está o direito líquido e certo. Então, nós já narramos os fatos antes, e aqui nós vamos apontar a questão do direito, mencionar que é um direito líquido e certo, porque tem previsão e tal, conforme se observa dos documentos, não precisa fazer prova para verificar que ele esteve afastado, está tudo nos documentos, que ele esteve em gozo em percepção de auxílio-doença de caráter acidentário, que foi registrada a CAT, comprovando que era um acidente de trabalho, que ele permaneceu para além de 15 dias fora da empresa, afastado por motivo de acidente do trabalho, preenchendo todos os requisitos, sendo um direito líquido e certo à estabilidade, e, portanto, o direito à sua reintegração. Aqui a gente vai defender a nossa tese. Se for o caso de pedir liminar, nós vamos também fundamentar o nosso pedido liminar
em um outro momento, né? Sempre primeiro identificando a tese e depois sempre identificando e justificando o porquê do cabimento de caráter liminar, indicando a necessidade dessa medida ser... O que é liminar, né? É ser analisado antes da sentença do mandado de segurança. Então, quando a gente pede a reintegração, por exemplo, nesse caso, se a gente fosse pedir, se vocês forem pedir, né, a reintegração em caráter liminar, o que vai acontecer? Quando o juiz ele receber a petição inicial desse mandado de segurança, ele já vai despachar concedendo liminarmente a segurança até que seja proferida a sentença. Porque ao receber a petição inicial, o juiz ele vai mandar citar, que vai ser um dos nossos pedidos, né? Ele vai mandar citar, né, a autoridade coatora, e a autoridade coatora, ela vai poder apresentar a sua manifestação ali nos autos do mandado de segurança. Ela vai, então, poder apresentar informações sobre essa situação que está em debate. Depois disso, o Ministério Público também vai poder se manifestar e somente após isso é que vai ser prolatada a sentença em mandado de segurança, a sentença, a decisão terminativa. Então, às vezes, isso demora um pouco. Considerando que ele está sem percepção de salário, considerando que isso pode lhe acarretar, vai lhe acarretar, né, um prejuízo manifesto financeiro, falta da sua subsistência, para as condições mínimas de condição, né, de vida, de higiene, alimentação, saúde, enfim, e considerando que se trata de salário, verba alimentar, a gente consegue pedir, então, a liminar para reintegração em caráter liminar. Então, quando o juiz recebe a petição inicial do mandado, ele já concede a segurança liminarmente. E aí, depois, ela vem a ser confirmada quando da sentença definitiva. Tá? Então, aqui, sempre que for o caso, a gente faz a fundamentação do pedido em caráter liminar. Tem algumas situações que não tem como analisar o pedido liminarmente. Aí vai precisar o juiz ouvir a outra parte para entender o que aconteceu, ouvir a posição do Ministério Público e somente ele vai definir a concessão da liminar na sentença, a concessão da segurança quando da sentença. Mesmo até que a gente até peça em caráter liminar, muitas vezes é indeferido, porque o juiz entende que ele precisa de mais elementos para proferir uma decisão mais justa, então ele passa para analisar a liminar somente, o pedido referente à liminar somente mesmo quando da aprovação da sentença. E aí vamos para os requerimentos finais. Pedimos a concessão da segurança, primeiro em caráter liminar, se for o caso. Pedimos a notificação da autoridade coatora para que preste as informações necessárias. Abra vistas ao MPT para manifestação e, por fim, a confirmação, né, a concessão da segurança agora em caráter definitivo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui nós temos o modelinho que eu disponibilizei para vocês. Temos um modelinho que eu disponibilizei para vocês, que ele faz bem detalhadamente os pedidos conforme o artigo 7º, tá? Porque o artigo 7º da Lei 12.016 de 2009, ele estabelece, quem for fazer a leitura, vai verificar que ele estabelece assim, ao receber a petição inicial do mandado de segurança, o juiz irá definir, irá decidir. Aí ele vai ponto por ponto. Notificar a autoridade coatora, e ele vai ponto por ponto sobre o que o juiz vai fazer quando ele recebe a petição inicial do mandado. E aqui nesse modelinho, ele vai seguindo cada ponto do artigo 7º, tá? Não tá errado, tá ótimo, na verdade, tá bem completo, mas não precisa ser tão específico para especificar todos esses pontos. Não vai ser indeferido, inadmitido por conta disso, tá? É só porque aqui, claro, se trata de um livro e ele está especificando todos os detalhes possíveis, né? E aí, nós vamos pedir aqui a concessão da segurança em caráter definitivo e atribuir à causa o valor, se for o caso, né? Nesses termos, pede deferimento, local e data divulgado. Vocês podem se basear aqui por esse modelo também, quem for redigir, né, o mandado de segurança. E é uma petição
não tão comum, mas que é importante o advogado trabalhista ter conhecimento e lembrar do mandado de segurança quando se fizer necessário, tiver alguma decisão teratológica, nessas situações em que não cabe recurso de imediato. Mas sempre, como eu já falei, pesquisem na jurisprudência, deem uma analisada antes de impetrar o mandado de segurança para não ter a petição do mandado de segurança inadmitida e aí acabar gerando uma expectativa até às vezes no cliente que não poderá ser alcançada, né, correspondida.